Vamos começar, então, refletindo sobre o que a linguagem, a importância da linguagem no nosso dia a dia, na nossa vida, né? É o que nos humaniza. Talvez vocês nunca tenham parado para pensar que a linguagem é algo que nos difere dos outros seres, né? A capacidade de nos comunicarmos de forma muito articulada, porque, claro, os animais se comunicam através das cores, através dos seus grunhidos, do pio, do canto, dos pássaros com canto, os gatinhos com seus miados. As minhas gatinhas, eu tenho 2 em casa, obviamente elas se comunicam, elas têm a linguagem delas, mas não tão articuladas como nós, seres humanos. Então, é isso, a linguagem é um dos pontos que nos humaniza, que nos faz sermos quem somos. E aí a gente começa a refletir também sobre aquelas pessoas, né, que têm dificuldade na linguagem, né? O quão pode ser triste, o quão pode ser complicado para uma pessoa, a palavra não está vindo à mente agora, mas o quanto pode ser complicado para alguém que não consegue se expressar, ou porque perde os movimentos, ou porque teve algum tipo de paralisia, enfim, ou porque tem, ou porque é surdo e não consegue, não desenvolveu a fala, enfim, o quanto isso pode aprisionar um ser. Porque se a linguagem é, na verdade, algo que nos liberta, né? Poder falar, poder nos expressar é algo libertador. Então, né, para nós seres humanos, e aí você consegue pensar que nós temos semelhantes que têm dificuldade, e então a gente começa a olhar para esse semelhante e pensar nesse aprisionamento, nessa ansiedade, nessa angústia que essa pessoa tem, e talvez olhar de uma forma diferenciada. A educação inclusiva, ela pensa também nesse viés, no viés da linguagem, né? Como eu posso melhorar a comunicação de uma pessoa que não consegue se comunicar através do verbo, por exemplo, ou dos gestos. Por meio da linguagem, os seres humanos expressam sentimentos que constroem pensamentos, que interagem com os ambientes e com os outros indivíduos. E é justamente isso que eu acabei de dizer, né? O fato de não conseguir fazer isso nos aprisiona. Dominar o código linguístico é fundamental para a execução de tarefas rotineiras, e aí a gente não consegue entender ou dimensionar aquela pessoa, por exemplo, que é analfabeta, né? E que passa pelas ruas o tempo inteiro e uma sorte infinita de informações escritas, né, de modo verbal, que essas pessoas não compreendem, que aquilo são apenas asteriscos, né, jogo da velha, são apenas símbolos e que não transmitem nenhum tipo de comunicação. Imagine um analfabeto que não consegue decodificar o signo linguístico, né, que são as letras, o código linguístico. Então, é uma maneira de aprisionar. Por isso, nós professores, temos essa missão, né, de libertar. Porque quando nós, professores de língua portuguesa, professores pedagogos, né, que eu sei que nós não gostamos de usar o termo generalistas. Eu estava falando com a pedagoga lá da escola esses dias e ela me disse outro termo, e agora eu esqueci. Mas, enfim, o professor das séries iniciais, quantos somos, principalmente os alfabetizadores, porque nós temos que aplaudir os alfabetizadores. O quanto essas pessoas dão luz para essas crianças, para esses jovens, para esses adultos que aprendem a ler e descobrem um novo mundo. Nosso mundo está inteiramente circulado por palavras o tempo inteiro, por comunicação o tempo inteiro. Nós nos comunicamos o tempo inteiro, nós nos comunicamos dormindo, muitas vezes. É o caso de algumas pessoas, como eu, né, que fala dormindo. Mas, enfim, a gente se comunica o tempo inteiro. Talvez vocês não tenham percebido, mas agora, nesse instante, um cachorro latiu. Quando um cachorro late, eu tenho,
no momento exato do som, eu já tenho alguma coisa incomodando esse cachorro. Pode ser uma situação de perigo, pode ser alguém que esteja chegando. Aí passa um carro na rua e buzina. Opa, alguém atravessou a rua? Será que alguém atravessou a rua? Esse carro está chamando alguém? Então, assim, passou uma sirene de ambulância, eu estou aqui dando aula para vocês, eu percebo uma sirene de ambulância passando aqui na rua, eu já sei que alguém está em perigo, que alguém está passando por alguma dificuldade, que alguém está precisando de socorro, e aí eu passo pelas ruas, eu vejo placas, placas de trânsito, placas de publicidade, o tempo inteiro eu estou me informando, e isso é importantíssimo para que eu possa me conduzir, para que eu possa me movimentar e para que eu possa também compreender o mundo que está à minha volta. Sim, é uma infinidade. Eu estou dando alguns exemplos, mas é uma infinidade. Isso é muito rotina. Isso nós estamos trabalhando bastante no automático. E aí a gente precisa compreender o quanto é importante o ensino da língua portuguesa, compreender que ela nos liberta, que ela abre caminhos, que ela abre os olhos, que ela traz luz para a vida das pessoas. Os eixos fundamentais do estudo da língua portuguesa são a oralidade, nós nos comunicamos muito o tempo inteiro através da oralidade, uma das primeiras formas elaboradas, né, que a gente aprende. Claro que o bebê ele já aprende logo cedo que ele chora para ganhar o mamazinho, que ele chora para ganhar a chupetinha, que ele chora para ganhar a atenção. Ele percebe o choro, né, a princípio, mas logo que ele começa a treinar, né, o seu aparelho fonador, ele já começa a articular as palavras por volta de 2 anos de idade, mais ou menos. Algumas crianças precoces um pouco antes, outras crianças ainda com alguma dificuldade ou não, por questão da própria criança, um pouquinho depois, mas enfim, por volta dos 2 anos, nós já começamos a articular palavras e nos comunicar através da língua falada. Depois a gente tem a leitura, né? Tudo parte da oralidade. Então, todo o estudo da língua portuguesa passa do fenômeno oral, né, de como as pessoas se comunicam, inclusive as mudanças, né, as novas palavras que surgem, as novas regras, enfim, parte da oralidade. Recentemente tem uma discussão que está assanhando bastante a internet, que é a história do pronome neutro, que esse pronome neutro, ele parte de uma necessidade de um grupo de pessoas e que ela vai precisar passar pelo crivo da oralidade, que no final das contas, ela vai passar por esse crivo, que é quem usa, quantas pessoas usam, como as pessoas usam, para que ela depois ela se transforme numa regra. Porque é dessa forma que a gramática se desenvolve. Depois da oralidade, nós temos uma outra competência, um outro eixo que é muito importante, que é o eixo da leitura. Então, a leitura, ela nos ajuda a compreender o mundo, né? A leitura, ela é algo imprescindível para a nossa vida. Mas ler não é só decodificar signos linguísticos, como, por exemplo, juntar B com A e fazer ba, juntar N com A e fazer na, e aí eu rapidamente formo a palavra banana. Não é isso, né? A leitura compreende também a interpretação, né? A reflexão que eu posso fazer a partir daquilo que eu estou lendo, a intencionalidade, nós vamos falar isso daqui a pouquinho. E, por último, o outro eixo é o eixo da escrita. Esse eixo da escrita é o que é mais cobrado no concurso. O eixo da escrita é aquele que vai dar conta das normas, das regras, de o porquê daqueles fenômenos linguísticos. Esse é o eixo da escrita. Mas a leitura também é bastante importante, não só para a prova de língua portuguesa, mas também e principalmente para as outras disciplinas. Quando nós formos fazer a prova do concurso da prefeitura, nós vamos fazer a prova, por exemplo, de legislação, de LDB, e a gente precisa ter o quê? A competência da leitura, saber ler, interpretar aquilo, né? Para interpretar o enunciado da questão de matemática. Então, é bastante importante. Vamos entender rapidamente a importância da língua portuguesa.
que é a primeira coisa, nos comunicar, a expressão oral, falei bastante disso, né, nesse eixo oralidade, né, de que forma a gente se comunica, como a gente se comunica, como a gente expressa os nossos pensamentos e de que forma a gente articula esse pensamento e como a gente elabora os nossos argumentos. Não sei se vocês observaram, a linguagem, ela é o tempo todo uma política, né? A gente faz política o tempo todo na vida e nem percebe. E tem gente que fala assim, não gosto de política. Mas você faz política o tempo todo na vida quando você argumenta, contra-argumenta, quando você expõe seus desejos, espera que o outro realize o que você fez. Tudo é política dentro da sala de aula. Nós negociamos o tempo inteiro com os nossos alunos, isso é política. E isso se dá através de uma expressão oral. Então, quando nós dominamos essa articulação da língua, quando nós dominamos essa argumentação, aí não tem para ninguém, né? Quem domina a língua domina o mundo. Então, a expressão oral é bastante relevante. A leitura, como eu disse para vocês, a leitura ela amplia, né, todo o nosso senso de crítica, inclusive melhora a argumentação. A leitura, ela pode nos levar àquela liberdade que eu disse para vocês, né, no início, de quem consegue, aprende a ler, aprende as primeiras, né, decodificar esse código, aprende a interpretar esse código. Então, assim, a leitura nos leva à liberdade, né? A gente pode consumir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente escolhe, e sem nenhuma interferência de outra pessoa. O que eu estou querendo dizer? É que uma pessoa, quando ela tem uma visão mais aberta, mais ampla da vida, ela não permite ser manipulada. Então, a leitura é uma ferramenta, é uma arma poderosíssima contra a manipulação. E aí, você pode usar em diversos campos da vida, tá? Não, enfim, nem vou entrar nesse detalhe, mas o fato de você não ser manipulado é algo imprescindível. A escrita, ela, obviamente, ela vai ser exigida na escola, no concurso de vestibular, no concurso público para a prefeitura, no mercado de trabalho. A escrita é fundamental. A gente desenvolve a escrita através das regras, né, da gramática normativa, e uma pessoa que escreve bem tem portas abertas, é bem verdade, né? Falar é o cartão de visita, né? Então, falar bem é algo que te abre as portas, mas o que vai te manter é escrever bem também. O tempo inteiro a gente escreve, o tempo todo nós nos comunicamos através da escrita. Hoje, bem mais do que antes, porque hoje a gente se comunica o tempo inteiro através das mensagens, né? De WhatsApp, do Twitter, das mensagens do Instagram, né, no feed do Instagram. Então, o tempo inteiro nós estamos exercitando essa competência da escrita e ela é importante. Ela é muito importante, isso diz muito a nosso respeito. A interpretação de texto, nós já falamos, né, que não é apenas decodificar letras, mas é também entender o que esse texto tem nas entrelinhas, compreender, interpretar, refletir, tomar decisões a partir de interpretação de texto, né? Entender comandos é fundamental, a interpretação de texto. Quando nós nos desenvolvemos nessa área de interpretação de texto, a gente consegue perceber que tudo é interpretação, né? Quando a gente chega no museu, numa galeria de artes, interpreta uma pintura, quando a gente interpreta a letra de uma música, é tão fundamental isso, e eu falo para os meus alunos sempre, né? Nada contra, nenhum tipo de preconceito, eu acho que é uma cultura, eu acho que é cultural, eu acho que tem sua relevância, já que estamos falando de relevância, mas quando eu mostro algumas letras de funk, principalmente letras de funk, quando eu mostro para a turma letras de funk que diminui o ser feminino, sabe? Que por algum motivo tem alguma conotação machista que eu mostro para as meninas e falo, mas por que vocês dançam isso? Por que vocês curtem isso? A gente gosta da batida. Eu falo, olha, mas a batida não é a única coisa que está dentro desse meio de comunicação. Tem a música, que é o som que você curte a batida, que é legal pra caramba, mas
tem o texto escrito que precisa ser interpretado. E o que essa pessoa está querendo dizer com essas palavras? É somente palavras que se combinam, formando rimas? Ou elas têm alguma intenção por trás? Então, quando elas começam a perceber que as mensagens que são transmitidas e que, ao dançarem aquela batida, ao dançarem com entusiasmo, elas colaboram e elas aceitam, tá aqui, tá tudo bem o que você está dizendo que eu não valho nada, você está dizendo que eu sou um ser desprezível, você está dizendo que eu sou um ser objetificado, e tá tudo bem porque eu estou gostando, eu estou dançando aqui. Então, eu costumo mostrar algumas letras, é claro que tem honrosas exceções no funk, né? É um momento cultural importante, é uma questão muito importante, é uma questão econômica fundamental no Brasil hoje. Claro, existem letras maravilhosas, eu só quero ser feliz. Então, quem não conhece essa música, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, que tem uma letra. E quando eu mostro um funk com uma letra, com uma mensagem bacana, né, com um contexto, aí que eles conseguem interpretar isso é fenomenal, assim, eles abrem os olhos. Depois, estudar, que é o que estamos fazendo aqui, compreender o funcionamento, entender as regras, tudo isso compõe o estudo, né? Refletir sobre esse estudo, né? O porquê eu preciso estudar e o porquê a importância desse estudo, né? Por que a importância dessa preservação, por que a importância de saber como funciona a minha língua materna. Isso tudo faz parte do estudo. O senso crítico, que é o aprimoramento, que aprimora o conhecimento sobre a língua materna. Isso que eu trago hoje, então, é a crítica. Né? Tudo isso que eu tenho dito, da importância de muitas vezes nós não darmos a devida atenção à língua portuguesa, tudo isso faz parte de uma formação de senso crítico. Eu espero que, tendo concordado com o que eu disse ou não, vocês saiam com um posicionamento a respeito dessas questões que eu levanto. Eu não espero de maneira alguma que todos concordem comigo, óbvio que não, mas eu espero que vocês saiam dessa aula de hoje com algum posicionamento crítico, tá, a respeito do ensino da língua portuguesa, né, e da importância do ensino e do aprendizado da língua portuguesa. A criatividade tem a ver com língua portuguesa, sim. Por quê? Quando você entende a competência, né, da leitura, quando você domina essa competência, você percebe uma infinidade de mundos possíveis. Então, você aumenta o seu poder de reprodução, de produzir fanfics, né? De produzir coisas diferentes, de interpretar mundos diferentes, de ter reflexões diferentes sobre tudo que você está lendo, sobre tudo que você vai poder produzir também. Então, a habilidade de leitura vai ampliar a sua imaginação. Eu trago isso para vocês com muita propriedade, inclusive, porque eu posso comprovar que realmente isso ocorre. Quando você está com o menino diante de uma folha em branco e ele diz, professor, eu travo, e que você mostra para ele que através da linguagem ele pode se expressar, né? Através das palavras ele pode se expressar, e ele pode ser criativo, ele pode esconder intenções por trás daquilo que ele diz, e como faz isso, e quando ele começa a dominar, quanto ele pode ser criativo. Eu percebo isso muito nos trabalhos que eu faço com literatura e redação com os meus meninos. Depois, a oportunidade de trabalho, sem dúvida nenhuma, como eu disse para vocês, abre portas e janelas, saber falar bem, saber nos comunicar bem. Quero fazer um alerta para todos que estão aqui agora me ouvindo, que são as redes sociais, né? O que você escreve lá, como você escreve, como você se porta, porque tudo passa uma mensagem. A roupa que você veste, a maquiagem que você usa, o texto que você escolhe para colocar, a letra da música, enfim, tudo está transmitindo uma mensagem. E hoje em dia, gente, a não ser que você tenha, faça igual os jovens, né? Eles têm o Instagram privadão,
que é só deles e dos amigos dele, tem o Instagram público. Então, nas redes sociais, a forma com que nós nos comunicamos, a forma com que nós transmitimos nossas mensagens. E eu não falo, entendam, eu não estou falando apenas do código escrito, eu estou falando de todo o gestual, ela é muito importante. As empresas, elas buscam essas informações nas redes sociais antes de contratar uma pessoa, por exemplo. Então, você pensa, como que isso pode abrir portas de trabalho para mim? Pode. A pessoa não vai te pedir, muitas vezes, para você escrever um texto quando vão te contratar para uma escola, por exemplo, ou, enfim, num trabalho privado. Nesse caso, o que acontece no trabalho privado? Ela não vai pedir para você escrever uma carta. Escreva um texto dissertativo argumentativo com 30 linhas. Ela não vai fazer isso, ela vai buscar nas suas redes sociais. O que você escreveu lá, a forma com que você se comunicou lá. Entenda, tudo tem uma intencionalidade e tudo transmite uma mensagem. Quando você entende que a roupa que você veste, quando você entende que o seu sorriso, como está o seu cabelo, até quando você está nesses momentos com a família, descontraído, tudo isso transmite uma mensagem. Então, não que eu esteja dizendo, você precisa estar o tempo todo maquiado, bem arrumado, seu cabelo tem que estar... Não, não é isso. Até quando você está descontraído com a família, aquilo está transmitindo uma mensagem, pode ser uma mensagem muito positiva. Então, o mercado de trabalho, ele olha para isso e ele observa, né? O texto escrito e os outros textos que você transmite através das suas redes sociais. A fala, a língua e a linguagem. Aqui nós vamos trabalhar como que a comunicação, isso é importantíssimo para os nossos estudos de fonética e fonologia, como isso se dá. Então, eu tenho uma informação e eu sou o emissor dessa informação. Hoje, nesse momento, agora, eu estou emissora de uma informação. E vocês estão receptores de uma informação. Você tem que entender que, quando você é o emissor, você precisa escolher de que forma você vai transmitir essa mensagem. Quando eu escolhi, por exemplo, as cores para esta apresentação que está aí na tela de vocês agora, eu busquei cores que não cansam os olhos. Foi um cuidado meu? É um cuidado relativo à linguagem? Parece que não, porque não tem nada relativo a texto nisso. Mas eu pensei, eu vou estar diante de um grupo que vai ficar comigo pelo menos por 2 horas, me ouvindo, olhando para a tela de um computador. Isso não pode ser cansativo para essa pessoa. Ela não pode, o olho não pode lacrimejar e ela não pode sentir nenhuma sensação ruim. Então, eu preferi cores mais frias, eu preferi tons mais claros, para que você não se sentisse, para que vocês aí desse lado não sentissem nenhum tipo de agressão, que essas mensagens, essas imagens, elas entrassem de maneira suave. E isso é tudo. A forma com que eu vou me comportar, eu, emissora, vou me comportar diante de vocês, se eu estivesse presencialmente, também seria um cuidado que o emissor precisa ter. Então, a roupa que eu estaria vestida, a forma com que eu me movimento, o tom de voz que eu utilizo, a minha dicção, isso tudo é importante, isso tudo influencia na transmissão da mensagem. Então, hoje, para a aula de hoje, eu separei uma mensagem escrita para vocês, eu precisava transmitir um determinado conhecimento, então eu escolhi algumas estratégias, enquanto emissora, para transmitir esse conhecimento. Qual o canal que eu vou utilizar? A gente já sabe de antemão, né? Já sabia de antemão que o canal que eu ia utilizar era o meio eletrônico, era a internet, era imagens num computador, partindo do pressuposto de que todos estão, nesse momento, conectados a um celular, a um computador. Então, eu já entendi, o canal é esse, então eu vou utilizar basicamente a minha voz e imagens. Além do texto escrito. Então, pode ser que tenha passado algum erro na minha apresentação, vocês vão me desculpar, eu fiz 3 revisões, mas sempre passa. É sempre bom essas apresentações passar pelos olhos de outra pessoa, de uma segunda pessoa, mas
eu tentei revisar, por exemplo, o texto, para que a mensagem não fosse transmitida, a mensagem escrita também, ela não fosse transmitida de uma maneira que não fosse transmitida na sua excelência, porque a minha ideia é que eu fale, seja compreendida e que esta compreensão gere conhecimento. Esta é a minha intenção, né? Por isso eu escolhi esse canal, esse tipo de mensagem e esse código. E vocês são os receptores. Então, para vocês receberem tudo aquilo que eu estou comunicando agora, vocês precisam ser aptos a receber esse tipo de mensagem. Então, a linguagem que eu selecionei para usar hoje é uma linguagem que eu tenho convicção de que todos estão entendendo. Alguns termos, talvez, que eu esteja usando, são termos mais elaborados, porque eu estou falando com professores, né? Eu tenho uma audiência agora, os meus receptores são receptores qualificados. Se eu estivesse falando, tentando passar uma mensagem para um grupo com baixa escolaridade, seja crianças muito pequenininhas, seja adultos no EJA, eu teria que adaptar a minha linguagem. É muito comum também a adaptação de linguagem quando nós temos que falar com os jovens. Eu estava falando com a Ivone no início da aula, né? Essa linguagem do jovem, ela é diferente, então nós temos que aprender essa nova linguagem. Para quê? No momento em que você consegue entender como o outro percebe as coisas, você se conecta a ele. E a ideia é justamente essa. É de responsabilidade do emissor escolher todos os códigos, escolher o canal, escolher o tipo de mensagem que vai passar, né? E entender também como que quem é a plateia dele, né? Quem são esses receptores, né? Quem estará ouvindo? Quem são os ouvintes? Então eu preciso considerar isso. Mas eu tenho um bom estudo, eu estudei para dar essa aula, eu me formei para isso, eu passo anos dando esse tipo de aula e tudo mais, a minha plateia é uma plateia qualificada, os meus ouvintes são qualificados, eu tenho certeza dessas coisas todas, mas imaginem que nesse momento a internet caia, acabou, interrompe o canal de mensagem. Imagine que nesse momento comece a acontecer um tumulto aqui no meu condomínio e eu não consiga mais manter a linha de raciocínio, as coisas estão me incomodando. Suponhamos que agora, nesse momento, vocês estejam cansados, não dormiram bem à noite, estejam com fome, tem muito barulho em volta de vocês. Ou que vocês não estejam entendendo as palavras que eu estou utilizando, ou que, por exemplo, eu estivesse tentando me comunicar com vocês em inglês, e nem todo mundo sabe se comunicar de maneira fluente em inglês. A mensagem não seria transmitida. Ivone poderia ter contratado para essa aula de hoje o melhor linguista da Alemanha, que aprendeu a raiz do latim, e que sabe tudo da língua portuguesa, que chegasse aqui hoje dando a melhor aula do mundo inteiro. Ele é o Nobel da literatura, sabe tudo sobre língua e linguagem. E aí ele estivesse aqui dando a melhor aula do mundo. Vocês não o entenderiam. Vocês teriam dificuldade, caso não falassem alemão, caso não falassem inglês. Por quê? Porque a mensagem, o código que ele está utilizando, o canal perfeito, a internet, a mensagem perfeita, ele estudou bastante, mas o código que ele utilizou não era eficaz para o público que ele tinha. Então, uma mensagem, quando ela sai de um ponto até chegar a outro ponto, ela passa por várias variantes. E isso é importante você entender na hora de dar sua aula, na hora de se comunicar com seu marido, na hora de se comunicar com seu filho, que é importante entender esse canal, é importante entender. A gente não pode simplesmente menosprezar todas essas variantes no momento da transmissão de uma mensagem. Isso vale para a vida, tá? Então, aqui, um coaching. É mais do que uma aula de português, eu estou sendo coach nesse momento, não, estou brincando. Esse aspecto da transmissão de mensagem, ela é muito importante e cai em concursos públicos. Eu já fiz algumas questões, já passei por algumas questões sobre essa questão da mensagem.
sobre emissor, receptor, mensagem e o canal que se utiliza. A fala, então nós já estamos entrando aqui na fonética, né, que é a produção de sons, então já estamos entrando na nossa aula, na parte formal da aula propriamente dita. A fala é a forma com que as pessoas se comunicam oralmente. Bom, básico, né? Não disse nenhuma novidade até agora. Para que a fala seja compreendida, é necessário que o interlocutor, vocês que estão escutando nesse momento, compreendam a língua e a mensagem que foi transmitida pelo emissor, que é a pessoa que fala. Então, é tudo o que eu acabei de dizer. Você precisa saber o que e como fazer as escolhas certas para que a sua mensagem seja transmitida de maneira eficaz e excelente. Olha só essa tirinha. Saiba que todos os nossos problemas são causados pela falta de comunicação. Sabia que todos os nossos problemas são causados pela falta de comunicação? Ei, você ouviu o que eu disse? Hein? Estava falando comigo? Então, não adiantou para a Helga e o H, né? Não adiantou para a Helga ela ter o pensamento super elaborado e entender que ela e o marido dela não estão se comunicando bem. Precisa que ele a ouça, e ele não estava ouvindo. Ele não estava interessado no que ela dizia. Esta tirinha, ela tem uma reflexão muito, muito importante para a gente. Será que o que nós estamos transmitindo para os nossos meninos são interessantes? Será que é isso mesmo que eles querem ouvir? Nós estamos muito amarrados ao ensino tradicional, que nos cobra, né, um conteúdo e que a gente é obrigado a passar por ele, mas será que é isso? Os meninos vão olhar para a gente e vão falar, hein, você está falando o quê mesmo, professora? Porque tem uma infinidade de coisas tão mais interessantes do que aquilo que a gente está tentando transmitir, né? Então, super-heroínas e super-heróis nesse momento, falo com super-heróis, pessoas que precisam se desdobrar para serem ouvidos. Nosso canal de comunicação com essa geração agora, ele está com falhas. Nós estamos precisando melhorar esse canal de comunicação. Eu me coloco muito nesta posição de falha, muitas vezes, assim, eu percebo muita falha. Eu vou tentando, eu reconheço essas falhas, eu observo que eu preciso melhorar esse canal de comunicação e vou tentando meios e formas. Às vezes dá certo, às vezes não, e é por aí, tá? Porque, como o estudo é muito novo, nós temos pouca literatura, né? Poucos teóricos para nos abraçar nesse momento de tanta angústia, né? Eu preciso transmitir essa mensagem, como eu vou fazer isso da maneira mais eficaz possível. A língua, então, a língua é um código verbal que facilita a comunicação entre os seres. Então, quando eu falo de fala, eu estou falando da forma com que as pessoas se comunicam oralmente, tá? Esse som que nós emitimos. Estou falando disso, de fala. Agora, a fala, ela tem relação íntima com a língua, que é o código que eu escolho para me comunicar. Então, assim, a sintaxe, né, a combinação de palavras para montar um argumento, para montar uma frase, para montar uma mensagem, isso tudo é língua. Eu vou escolher qual será o código que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a língua portuguesa, eu vou utilizar Libras. Vai depender do meu interlocutor, obviamente. Que tipo de combinações eu vou fazer? Eu vou fazer combinações com linguagem verbal, não verbal, linguagem mista? Que tipo de estratégia eu vou utilizar, né? Dentro da língua que eu escolho. Então, a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais é um exemplo de língua. Aí, outra tirinha para nós. Eu estou indo rápido demais, gente? Vocês, por favor, me interrompam se eu estiver... Oi, vocês estão aí? Estamos. O medo de falar sozinha, gente. Tá indo bem, tô indo rápido demais, porque assim, gente, se eu passo a quinta marcha, eu vou de Goiás a Brasília sem parar, hein? Tá falando
Tá falando, tá sozinha não, tem um monte de gente. Ah, que bom. Mas eu estou sendo compreendida, meu canal de comunicação está ok. Eu escolhi Sim, bem. professora, tá Ai, ótima a aula. então Tá tá bom. bom. Qualquer coisa vocês me interrompam, por favor, porque quando eu começo a falar, eu não paro, não, tá? Está ótima a aula. Ai, Parabéns. obrigada. Então, eu me inspiro, assim, vamos quebrar aqui um pouco, falar um pouco fazer uma quebra de sequência aqui, só para falar de uma experiência. Eu me inspiro muito quando eu escolhi, quando eu comecei a fazer a apostila desse curso, que eu comecei quando eu vi, eu fiquei muito alegre quando eu vi fonética e fonologia. Me faz lembrar muito, eu me inspiro muito numa professora que eu tive na UFES, chamada Catarina, não por acaso o nome da minha gata é Catarina, em homenagem a essa professora. Ela era perfeita para ensinar fonética e fonologia, então hoje eu me sinto assim, e a gente ensina pouco isso no ensino regular, né, para os menininhos de sexto ao ensino médio, a gente não passa por tantos detalhes, podendo refletir tanto sobre essas questões, e hoje eu estou assim, ouvindo o tempo inteiro, aqui falando com vocês e ouvindo o tempo inteiro a voz de Catarina, a voz suave de Catarina, eu morro de saudade dela. Então, é uma inspiração para mim. Eu espero que nós sejamos inspiração para os nossos alunos da mesma forma que ela foi para mim, ela era maravilhosa. Então, eu estou aqui meio que realizando matando um pouco dessa saudade de Catarina com vocês aqui. Então, vamos voltar. Vamos continuar aqui no nosso momento linguagem. Usando a linguagem dele. Olha, presta atenção no que essa moça vai fazer para ela tentar se comunicar com o marido, o namorado dela. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Bom, ela foi muito romântica aqui, né? Ela foi muito romântica. Ele, como assim? Que história de flor regada, né? Aí ele fala, aí ela percebe que ele não entende, e aí ela muda a mensagem para tentar se conectar com ele. O amor é como o motor de um carro, Armando. Se você não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí ele diz, entendi. Então, a todos aqui fica essa mensagem. Se você estiver aqui falar com seu marido, tente usar o código carro, futebol, talvez ele entenda melhor. Né? Tentem fazer essas analogias, essas metáforas, que talvez eles entendam melhor. Mas, guardadas as brincadeiras aqui, por mais que pareça brincadeira, não é. Não é. É algo muito... Se você consegue entrar no mundo do outro, no universo do outro, se o universo do outro é futebol, eu tenho um aluno que eu dou aula particular para ele. E ele adora futebol, e ele tem déficit de atenção. E ele ama futebol, ele vai mal, óbvio, menino com déficit de atenção normalmente vai mal em matérias que exigem leitura, né? Português, história, geografia, ele vai muito mal. Aí, isso caso ele não tenha um hiperfoco numa dessas matérias. Aí eu sempre que vou dar um exemplo, para que ele entenda a sintaxe. A última aula nós estávamos falando de vozes verbais, e aí sempre que eu vou dar um exemplo, eu uso futebol, porque é o universo dele, então ele consegue compreender. Quando eu pergunto para ele, na aula seguinte, né, uma vez por semana eu vou lá na casa dele, quando eu pergunto para ele, na aula seguinte, o que é voz passiva? Voz passiva é que a bola foi chutada por mim. Então, ele lembra, ele não sabe o conceito, mas ele sabe aplicar, porque eu usei o universo dele, a coisa que ele ama, sabe? Então, parece brincadeira, mas tem muitas verdades nessa tirinha. E não fique brava como essa moça aqui que ficou brava, não, porque nós somos mais inteligentes que isso, e nós temos condição porque, lembra, agora há pouco eu disse que quem domina a língua domina o mundo? Então, se nós sabemos que existe esse recurso, por que não usá-lo? Por que nós vamos insistir que uma pessoa
tente nos compreender da maneira com que nós queremos que ela nos compreenda, ou da maneira com que nós compreendemos o mundo. Não está errado. Nós temos que nos fazer entender dentro do mundo daquela pessoa. Não é a nossa intenção? Nós estamos querendo argumentar. Normalmente, quando nós conversamos com o marido, com o filho, nós estamos querendo alguma coisa, né? Tem sempre um elemento aí que eu desejo por trás da nossa conversa. Então, se eu quero atingir um objetivo, eu tenho que entrar na linguagem do outro. Eu sou muito mais inteligente do que isso. Eu não tenho que... Mas você não me entende! Como assim? Ele não precisa te entender. Você é o emissor, você precisa procurar, você é um emissor inteligente. Não é um emissor qualquer. Você é um emissor qualificado. Você está tendo aulas qualificadas de língua portuguesa com 2 excelentes professoras. Então, assim, você vai saber a partir de agora que você precisa escolher bem que tipo de código você vai utilizar, que tipo de ferramentas você vai utilizar para se conectar com aquela outra pessoa. E aí, meu bem, no momento que você fizer isso, acabou. O outro, sem querer, vai fazer tudo o que você quiser. Ele não vai nem perceber. Você já entrou na cabeça dele. Por isso que quem domina a língua, domina o mundo. Assim você faz com seu aluno, assim você faz com seu filho. Claro que quando você está numa sala com 30, você vai chegar, Margarete, deixa de ser louca. Eu estou numa sala com 30 alunos, são 30 códigos diferentes. Realmente é muito difícil, gente. Não é fácil. Mas vai ter sempre porque o receptor também precisa estar disposto a nos ouvir. Então, numa sala de 30 alunos, nós vamos ter aí 30%, vamos lá, vamos fazer aqui uma conta bem generosa. 30% estão dispostos a nos ouvir. Daqueles outros 70%, é que eu vou ter que pensar em códigos para eles. Às vezes, não é um código só que vai atingir a todos, mas eu posso buscar meios de trazer a atenção desse menino, inclusive no intervalo entre um exercício e outro, no intervalo entre uma chamada, a chamada e passei a matéria no quadro, ou a chamada e faz uma leitura do livro. Então, nesse momento, eu posso chegar naquele menino e descobrir qual é o código que ele gosta mais e, de repente, às vezes o código não é nem a língua, às vezes o código não é nem a articulação, não é nem formular uma sintaxe, uma frase. Às vezes o código para chegar nesse menino é colocar a mão no ombro dele. Basta isso. Eu aprendi com o meu genro, na verdade, ele foi meu aluno também, e a mãe dele, que é uma pesquisadora da UFES e tudo mais, ela me falou isso. E ele tinha TDA, ele tem. Ele tem o TDAH com H vezes 3. Então, ele não é um H comum, não. Ele é um Hzão. E aí, a hiperatividade dele ele é muito hiperativo. E eu lembro, quando ela me falou isso, ela sendo uma pessoa, né, da nossa área, obviamente, eu dei crédito para o que aquela mulher estava falando. Afinal de contas, era o filho dela e eu estava falando com uma pessoa qualificada. E aí, eu fazia isso. De vez em quando eu estava dando aula, explicando matéria, e aí eu fazia questão de andar pela sala, ele sempre sentava lá no fundo da sala, um menino extremamente inteligente, mas ele nem sempre estava prestando atenção, e muitas vezes ele estava conversando com um colega que tinha dificuldade. Bastava eu chegar, não falava nada, absolutamente nada, bastava eu chegar e colocar a mão no ombro dele. Era o canal que ele precisava, era o código que ele precisava para entrar em contato comigo, para entrar em conexão comigo. Funcionava perfeito. Então, é muito sutil. As coisas muitas vezes são sutis. São sutis e a gente precisa ir testando. A linguagem ela é composta de recursos que nós utilizamos para transmitir os nossos conceitos, as nossas ideias, os nossos sentimentos. Então, eu estou utilizando a linguagem agora para transmitir tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu acumulei ao longo do tempo, né? E essa mesma linguagem me faz também aprender coisas, não só transmitir coisas, mas também aprender coisas. Então, vamos entender o que é a linguagem. É um ato de comunicação no sentido master, né? No sentido mais amplo da palavra, que ele se concretiza através da fala, através dos gestos, através das cores, como eu disse para vocês aqui, né? Que eu utilizei cores, eu posso para a aula aqui, passar um vídeo, eu estaria utilizando sons e imagens,
além apenas de palavras, imagens e cores. Vocês vão perceber que até as imagens que eu coloquei nessa apresentação, elas não são por acaso. E olha, eu mantive uma paleta de cores. As coisas são intencionais. A gente tem que perceber que quando você começa a produzir, você vai produzir uma apresentação para os seus alunos. Você vai usar uma cor vermelha ou amarela, por exemplo? Talvez você transmita irritabilidade para esse aluno se você colocar uma apresentação em vermelho e amarelo. Ou fome, alguns dizem que essas cores, elas dão sensação de vontade, fome, por isso que o McDonald's usa essas duas cores, né? Então, nada é por acaso. Quando a gente entra no shopping, por exemplo, vocês percebem que o shopping, ele tem uma musiquinha ambiente, muito suave, mesmo que você esteja de dia, você não consegue, você chega de manhã no shopping às 10 horas da manhã e fica até às 10 da noite, você não percebe uma variação do tempo, a hora que anoitece, porque a iluminação, ela mantém equilibrada, ela se mantém equilibrada, então você não vê a passagem do tempo. Vocês, quando entraram no shopping, já perceberam que o shopping também, ele tem um cheiro diferente? Você chega com esse cheiro de shopping em casa. É um perfume, e esse perfume, né, os especialistas na ciência olfativa, eles elaboram esses cheiros, esses cheirinhos, para justamente provocar boas sensações, sensações de bem-estar, de conforto, de relaxamento, para você sentir vontade de ficar ali cada vez mais, e assim, comprar cada vez mais. Então, nada é por acaso, tá, gente? Isso tudo é linguagem. Isso tudo é linguagem. E aí eu coloco isso aqui, uma reflexão. Isso aqui é uma reflexão. Como a evolução da comunicação, né? Como que se deu a comunicação? Infelizmente é uma crítica, mas a gente precisa parar nessa crítica, observar isso e tentar, enquanto educadores, não permitir que isso evolua dessa forma, né? Cabe a gente. Então, primeiro os homens começaram a sentir a necessidade, né? Articular a fala e sentir a necessidade de registro. Então, eles escreviam em pedras, nas paredes das cavernas, né? Depois em tábuas, papiros. Daí, passou um tempo, já no século XVIII, ele já inventa os tipos móveis, né? A primeira imprensa, as primeiras publicações, né? Era uma espécie de carimbo, a imprensa funcionava como carimbo, ainda tinha um pouco, a produção acabava sendo um pouco maior, e mais pessoas acesso à leitura, textos escritos. Depois as publicações em massas, né? Em massa, no século XX, a gente já tem, né? E agora as comunicações eletrônicas através do e-mail. E aí você percebe que o homem está encurvado, ele vai se colocando de pé até o ápice das publicações em massa, e olha, perceba, ele está com o livro nas mãos. Então, ele está no seu momento mais divino, mais íntegro aqui, com o livro nas mãos. Eu gosto muito disso, hein? Depois ele começa a se encurvar de novo, se encurvar, até voltar ao tweet. Aí, quando você coloca tweet, você entende que tweet, em inglês, quer dizer pio. Então, na verdade, o homem evolui, e o que nos torna seres humanos, o que nos diferencia dos animais, como os passarinhos que tweetam, o que nos diferencia justamente a linguagem, nós estamos perdendo essa linguagem. Então, fica aqui uma reflexão para vocês. Vamos falar sobre os tipos de linguagem que existe, e aqui é bom saber, porque não está no conteúdo programático do curso, mas é importante saber, até para que a gente consiga entender tudo, né, resumir tudo isso que eu acabei de dizer. A linguagem verbal é aquela que eu utilizo o verbo, pode ser através da fala ou da escrita. A linguagem não verbal é tudo que eu utilizo, que transmite uma mensagem e que eu posso utilizar com sons, imagens, cores, gestos, a maneira de vestir, a maneira de maquiar, a maneira de andar, tudo comunica. A maneira de andar comunica. Né? Então, a gente vê pessoas andando de maneira altiva, ombros erguidos, nariz erguido, ou a gente vê uma pessoa mais encurvada, ombros mais voltados para o centro do peito,
um andar mais cambaleante, a gente percebe, a gente tem várias formas de perceber todo o gestual e a postura da pessoa, e isso é uma linguagem não verbal, porque transmite mensagem. Tudo que transmite mensagem é linguagem, então a gente tem que pensar nisso, tá? Sons de maneira geral, música, pitos, avisos, qualquer coisa que transmita mensagem que eu consiga entender é linguagem. E depois a linguagem mista, que é que mistura essas duas primeiras, tá? A gente consegue entender essa linguagem mista nas tirinhas. Aqui, por exemplo, nessa charge, né? Ela é feita de linguagem mista. E é uma linguagem que eu preciso entender mais de um código, inclusive, porque eu vou precisar de entender o que é um e-mail, o que significa essa palavra, o que significa a palavra tweet, por exemplo, né? Que significa pio, então, em português. Então, eu preciso de entender tudo, eu preciso de entender mais do que isso. Eu tenho que ter, para entender um código, para entender uma mensagem, eu tenho que ter uma visão do contexto da mensagem. Em que contexto essa mensagem está inserida? Eu preciso ter uma visão histórica para entender essa charge, né? Eu preciso de entender, por que esse homem está aqui? Primeira palavra escrita com esse martelo, ele está construindo uma casa? Bom, quem não conhece, quem não sabe que as primeiras palavras foram escritas em pedras, vai olhar essa imagem e não vai entender nada. Né? O que é tipos móveis? Tipos móveis, tipo o quê? Né? Se você não entender que isso era a imprensa rudimentar, a forma com que se imprimia, né, no século XVIII, você não vai entender essa imagem. Né? Então, assim, você precisa também ter um conhecimento. Esse conhecimento que é um conhecimento geral, que é um conhecimento de mundo, que você traz, e que você vai trazer para a sua prova, que você vai trazer para a sua prova de matemática, para a sua prova de português, para a sua prova de legislação, esse conhecimento de mundo você adquire através da leitura. Você precisa ser competente na leitura, porque ler não é apenas decodificar palavras, como eu disse para vocês. Ler também é raciocinar, interpretar, refletir, né, sobre aquilo que está sendo dito. Então, a leitura traz para a gente esse conhecimento de mundo. Então, consumir coisas interessantes, né? Consumir, sermos também, aqui eu estou dizendo que vocês são minha audiência qualificada, mas vocês também precisam ser a audiência qualificada quando vocês ligam a televisão, quando vocês assistem um filme, quando vocês leem um bom livro, quando vocês buscam uma notícia, consomem alguma notícia, né? Jornais televisivos ou escritos, enfim, precisa ter tudo. Eu estou falando com pessoas, obviamente, que já fazem esse tipo de coisa, mas não custa falar, né? Isso é uma fala minha para os meninos do ensino médio, quando eles precisam criar argumentos para a prova de dissertação. Fala fluentemente o espanhol, o inglês, o russo, o italiano e o alemão. E o português? Aí vareia. Eu coloquei essa tirinha porque eu quero, vou repetir, vou falar, porque eu sou assim uma defensora da língua portuguesa. E a gente não pode, gente, começar a utilizar estrangeirismos o tempo inteiro na nossa língua e esquecer da beleza da nossa língua portuguesa e que ela é nossa. Não tem que... Ninguém pode falar mal do meu filho, da minha filha ninguém pode... Eu posso reclamar, eu posso dizer que ela é péssima, eu posso dizer que ela é preguiçosa, eu posso dizer tudo, mas ninguém pode falar isso dela, não. Ninguém pode, porque é minha filha. Não permito. E é a mesma coisa a nossa língua materna. Ela não é nossa filha, né? Ela é nossa mãe, mas enfim, ela é nossa. E a gente precisa valorizar. Não dizer que aquela é melhor, e começar a utilizar aquela e começar a dar nome para as coisas. Vou montar uma confecção ali, vou montar uma lojinha de bolo e vou colocar Marias, aí põe o apóstrofe e o S, né? Maria com apóstrofe e S, fica Marias Cake. Jesus, a pessoa não sabe nem o que é. Eu vejo aquele apóstrofezinho e o S, não sei se vocês conseguem realizar o que eu estou falando,
que é aquela vírgulazinha que subiu mais o S, e não sabe nem por que colocou aquilo. Não conhece a língua inglesa e vai sair colocando. E cake, por que colocou cake? Poxa, por isso que eu gosto, eu prefiro comprar o bolo naquela que põe lá, bolos da Juju. Aquela é o melhor. Porque aquela colocou uma língua democrática, a minha língua, né? Então, vamos valorizar a língua portuguesa, meu povo. Vamos, porque a valorização da língua portuguesa passa por uma democracia. Todos vão entender e a gente vai ficar feliz, principalmente eu. A linguagem formal, que é um outro ponto que é importante a gente saber. A linguagem formal, que é aquela linguagem que está presente na gramática normativa, né? Está presente nos livros. É essa que eu estou tentando passar para vocês agora, né? Que eu estou me propondo a transmitir para vocês de alguma forma agora. Que tem as boas práticas, que trabalha com articulação, que trabalha com discurso verbal, enfim. Esta é a linguagem formal. A linguagem, que é a linguagem culta de prestígio. A linguagem informal, que é aquela que nós utilizamos no nosso dia a dia, independente da escolaridade ou não, né? Nós utilizamos com a família, nós utilizamos com os amigos, em casa e tudo mais. É claro que, como educadores, nós temos algum cuidado para não falar para mim fazer, por exemplo, até porque você precisa ensinar o seu filho a forma correta, ou você chega para o seu filho quando ele diz obrigada, mãe. Não, você diz obrigado. A sua irmã diz obrigada. Então, são coisas simples que fazem parte da norma culta, mas que estão presentes na linguagem coloquial. É o que eu quero dizer. A linguagem coloquial não pressupõe falar errado o tempo inteiro. Eu posso falar de maneira descontraída, né? Falar de uma maneira divertida, alegre, despretensiosa, sem preocupação com regras e normas, e ainda assim utilizar um português minimamente correto, né? Com nenhum tipo de erros graves, digamos assim. Então, a linguagem informal, que é a linguagem do dia a dia, que é aquela que eu utilizo na família, é uma linguagem espontânea, é aquela linguagem da oração, aquele momento que eu ponho regionalista, despreocupada, aquele momento da oração, de falar com Deus, aquele momento da intimidade, é linguagem informal, é isso aí, tá? É uma linguagem que eu não paro para pensar normas. Eu falo com os meus alunos, quando eu estou falando de linguagem formal e informal, eu falo para eles assim, se eu tiver que apresentar uma dissertação lá na UFES, para os meus ex-professores hoje, eu vou parar, eu vou falar de maneira pausada, porque eu vou raciocinar em cima das normas, em cima das regras, sabe? Agora, quando eu estou falando no dia a dia, de maneira, né, no cotidiano, eu não paro e penso normas, então eu falo bem rápido. Pode ser que hoje, por eu estar super empolgada falando de uma matéria que eu amo, e aqui, né, pode ser que eu tenha cometido vários deslizes. É bem possível que eu tenha cometido vários deslizes, porque eu nem tô parando para raciocinar, gente, nas regras. Estou ensinando para vocês uma coisa, ensinando não, estou transmitindo para vocês uma informação, uma mensagem, nem estou cuidando dela. Melhor passar a cuidar, tá? Desculpa aí se cometi algum erro, me perdoem, por favor. Aqui, quando eu vou falar de linguagem informal, não tem jeito, tem que ser o Chico Bento. O Chico Bento, porque a linguagem informal, ela nos traz um outro ponto importante a ser colocado, que é a variação linguística. Então, nós temos que entender que em língua portuguesa não há erro. Há adequado e inadequado. Então, eu falo isso para os meus meninos com muito medo de eles escreverem algo na prova que não condiz com as regras e com as normas, e depois eles falam, não, professora, mas na língua portuguesa não tem erro. Não tem erro, tem adequado e inadequado. Numa prova, precisa utilizar a gramática normativa. Então, a fala do Chico Bento não é errada, nem a do Cebolinha é errada. A fala do Chico Bento não é errada. É uma variação da nossa língua. A nossa língua está em constante modificação, né? Ela muda o tempo todo e ela muda a partir da fala. Ela muda através da experiência dos falantes. Então, o tempo todo a nossa língua está variando. Então por que? Se a nossa língua ela varia o tempo inteiro, se ela muda a partir da experiência do falante,
Por que existe a gramática normativa? Por que existe a norma culta? Ela existe justamente para que a gente não fuja. A gente vai escapando e depois volta para ela. Entende? Olha, vou fazer aqui uma analogia com uma coisa que todo mundo vai conseguir me entender plenamente. Não tem quando você está com seu filho num parque e ele fica no seu raio de visão? Você levou o filho para o parquinho. Você deixa ele solto enquanto você está olhando para ele. No momento que ele escapa do seu raio de visão, ou você dá um grito para ele voltar até você, ou você vai até ele. Então, a gramática, a norma culta, ela é assim. Ela permite todas as variações, que aí eu tenho várias, variações sociais, variações regionais. Então, a variação que se dá pela condição social da pessoa, a variação que se dá pelo gênero, porque a linguagem a partir da visão de gênero também, feminino, masculino, a linguagem de hétero, de homo, enfim, tem uma variedade muito grande, tá? A variedade dos skatistas, dos surfistas, a variedade dos roqueiros, a variedade do quilombola, a variedade do indígena, ela vai variando muito, a variedade de quem mora na cidade, a variedade de quem mora na cidade, no centro de prestígio, a linguagem de quem mora na cidade, na periferia, a linguagem de quem mora no interior, a linguagem do capixaba, a linguagem do baiano. Então, assim, há uma série de possibilidades possíveis para a língua. Mas o que a gramática normativa faz? Na hora que ela percebe que você está indo longe demais, ela vai te puxa, vem cá, olha aqui a norma, olha aqui a regra. No momento que você precisar se comunicar com alguém na universidade, você vai precisar de me utilizar, é dessa forma que você deve saber falar. Então, é mais ou menos como a mãe e que um filho brincando no parquinho. Quando ele foge do campo de visão, ela vai até ele, ela chama esse menino até ela. Entende? Então, é para isso que existe. Porque a gente precisa de um eixo, de um norteador. Apesar de não haver erros, apesar de haver apenas adequações e inadequações, e apesar da língua variar de acordo com a experiência do falante. Então, a linguagem do Chico Bento não é errada, ela é adequada ao ambiente social que ele vive, né? Eu que não posso nem pensar nisso, quem me dera. Eu vou ter que estudar muito, até me formar numa universidade. Daí eu vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Que bonitinho, né, gente? Lindo, lindo demais. Eu amo a Turma da Mônica, tá? Vou dizer para vocês que eu sigo a página no Instagram só para ler lá as historinhas que de vez em quando eles postam. Eu amo, amo, amo. Vamos lá. Então, variação linguística são a variação que se dá, né, através da experiência da fala, que se modifica, né, todos os dias. E aí surgem variações históricas, sociais, culturais, geográficas, entre outros. Históricas têm a ver com a evolução da própria língua, né? Por exemplo, você que hoje é simplesmente um C, né, uma gíria, C, E e acento circunflexo, ele começou com Vossa Mercedes, né? Todo professor de português passa isso uma vez na vida pra gente, né? Começa com Vossa Mercedes, Vós Mercê, Vais Mercê, você, e hoje vira até ser, né? Então, são aspectos históricos da variação linguística social.